Fala viajante, tudo bem? Léo, e você tá no canal da Visto Pronto aqui. Hoje eu quero te contar a história de uma das minhas primeiras clientes que foi desenganada por uma série de despachantes e empresas do ramo de visto. Disseram que ela não ia conquistar a aprovação do visto dela, mas com um sorriso no rosto e um sonho muito forte no coração, ela conseguiu conquistar a sua aprovação. E eu quero te contar hoje por que é importante, sim, falar pra gente consultar sobre os seus sonhos, diferente do que a galera fala por aí na internet sobre as entrevistas de visto americano. Bora lá que esse vídeo tem uma história muito legal. Fala viajante, você está no canal da Visto Pronto e hoje eu tô aqui num cenário que nos últimos vídeos já ficou bastante conhecido. Deu uma escapada lá do escritório para gravar alguns vídeos para vocês aqui no ar livre, tomando um solzinho que inclusive está maravilhoso, como vocês podem perceber. Esse aqui é o canal da Visto Pronto e eu sou especialista em vistos americanos, então você está no lugar correto se você quer entender tudo sobre os Estados Unidos e como ir para lá com seu visto americano, seja para passear, fazer negócios ou até mesmo conhecer o país, dando uma primeira explorada para decidir se você quer de fato ou não morar e trabalhar nos Estados Unidos, porque sim, você pode ir com seu visto americano de turismo para os Estados Unidos e ficar até por 6 meses lá, entendendo melhor como o país funciona, conhecendo a cultura, construindo um network e entendendo inclusive, por exemplo, qual cidade você vai gostar, porque muda bastante de uma para outra, legal? Então se inscreva aqui nesse canal para você ter mais conteúdo como esse, entender mais sobre o visto americano, porque eu posso sim te ajudar com o meu conhecimento a elevar a chance de aprovação, assim como a história desse vídeo, em até 5 vezes. Isso já aconteceu, bora lá então, há muitos anos atrás essa história, mas ela é uma história que me marcou, porque quando a cliente me procurou, ela já estava desenganada. Ela chegou falando: Léo, olha, eu já tentei solicitar meu visto americano, fui numa empresa, fui no outra. Aí eles começam a fazer lá um monte de pergunta se eu trabalho, se eu tenho faculdade, se eu tenho casa, carro. E a hora que eu começo a passar as minhas informações, eles falam que eu não vou conseguir ter meu visto aprovado. E aí eu comecei a tentar entender o caso dela, né? E eu comecei, conversando com ela, a perceber que, poxa, talvez não passasse ali de um mero preconceito das outras empresas, porque, pessoal, não é incomum nesse meio de visto americano, inclusive entre os solicitantes, achar que apenas ricos, milionários, pessoas letradas, donos de grandes propriedades ou pessoas que já viajaram, quem sabe, o mundo inteiro, podem ter seu visto americano, quando não é verdade. E o histórico da Visto Pronto comprova isso, né? Aqui, quando eu estava desenvolvendo o nosso método de aprovação de vistos, esse mesmo método que nós aplicamos hoje, que leva em até 5 vezes a chance de aprovação do visto, eu observei que o que define de fato a aprovação do visto é, em número 1, um bom planejamento. Então, se planejar para a viagem é muito importante. Se planejar definindo, por exemplo, para onde eu vou, quando eu vou, quanto eu vou gastar e como eu vou pagar por tudo isso. É muito importante preencher os formulários corretamente. E é aí que, na maioria das vezes, um suporte profissional faz-se ainda mais necessário. E no final, realizar uma entrevista perfeita. Sim, os tão famosos vínculos são sim importantes, mas eles não passam de um pêndulo que pode tender para mais ou para menos na questão da aprovação. Mas você pode ter excelentes vínculos se você não planejar sua viagem corretamente, se você não preencher seu 10-160 corretamente
E se você não fizer uma entrevista perfeita, dificilmente seu visto vai ser aprovado. E é isso que acontece com um monte de solicitante aí que tá se achando, porque já fez 2, 3 viagens, porque tem dinheiro no banco, porque tem casa, e a hora que chegar lá no consulado, tchananã, tem seu visto negado, e você depois sai falando aí na internet que é sorteio, que não tem processo bem definido, que eles fazem o que ele quiser, que eles só querem ganhar dinheiro, mas não é verdade. Porque a prova visto é o que eu já falei: planejamento, formulários bem feitos e entrevista perfeita. Então, comecei a perguntar para essa família qual que era a ideia, e eles começaram a me contar. A mãe era empregada doméstica. Vai prestando atenção, hein? A mãe era empregada doméstica. O marido, pedreiro. Na verdade, naquela altura da profissão, já era basicamente um empreiteiro, né? Aquele profissional que pega a obra completa e executa, mas não é engenheiro, né? Ele sabe construir a casa, sabe colocar piso, tem ali os ajudantes dele, tem os pintores, mas não é um engenheiro, né? A gente chama isso aqui em São Paulo de empreiteiro, tá? E tinha uma filha de 15 anos. E aí eu comecei a entender qual que era o sonho deles. O sonho deles era... Nossa, que legal, cara. Uma árvore muito bonita com os frutos bem legais no chão. Comecei a entender qual que era o sonho deles. O sonho deles era levar a filha, que estava para completar 15 anos, para fazer uma viagem para Disney. Era o sonho da menina, desde pequena, conhecer as princesas. E eles passaram os últimos 10 anos, desde quando ela já era pequena, e começou ali a se encantar pelo mundo da Disney, juntando o dinheiro. Mas não acreditavam que podiam ter seu visto aprovado por causa dessas crendices, né? Pensavam que só gente que tem muito dinheiro vai ter seu visto aprovado, só letrado, etc e tal, como eu já comentei. E eu expliquei para ela que não é bem assim que funciona, né? Que bastava que ela seguisse a nossa orientação e ela podia sim tirar aquele sonho do papel. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós preparamos formulários perfeitos para eles, ajudamos eles a planejar a viagem deles, definimos lá, por exemplo, que eles iam ficar cerca de 10 dias em Orlando, iam visitar durante a sua estadia 4 parques, entre eles o Magic Kingdom, o Sea World e... qual que era o outro? A Universal Studios, se eu não me engano. Posso estar enganado porque faz bastante tempo, mas eu me lembro certinho que eram 4 parques. E preparei eles para a entrevista. Essa foi a parte mais difícil. Lá na Visto Pronto, se você não sabe, nós realizamos um simulado para entrevista consular. Algo que poucas empresas fazem e algo que nenhuma empresa faz como eu faço. Por quê? A grande maioria das empresas que atuam nesse mercado, pessoal, entendem que uma entrevista bem feita é uma entrevista onde você não conversa muito com o agente consular. Uma entrevista onde, inclusive, você não deve ficar explicando que você tem um sonho de ir para tal lugar, que você juntou dinheiro. Tem que ser tira e queda. Perguntou, respondeu na lata. Sim, não, oi, tudo bem. E eu não acredito nisso, porque se fosse dessa forma que fosse para as entrevistas acontecer, não tinha nem motivo para a entrevista ter. Porque a gente consular quer sim, ele quer te escutar, ele quer ter a segurança para tomar a decisão de aprovar o seu visto. Então é muito importante sim conversar com a agente consular e aproveitar as oportunidades para plantar as sementes de aprovação. Entre elas estão inclusive a sua motivação e o seu planejamento, que precisa ser plantado no momento certo, porque muitas vezes não vem uma pergunta especificamente sobre isso. E a gente vai lá de forma proativa e antecipa essa informação no método que eu desenvolvi. E assim foi feito. O agente consular começou a entrevista e na primeira pergunta, depois de já ter feito ali nosso simulado, eles estavam preparados. Na primeira pergunta eles deram o que eu chamo dos 5 passos para o gol, que você pode aprender no American Pass, e eu não vou explicar isso aqui de graça para a galera, porque sim, foi um conhecimento que eu desenvolvi e absorvi depois de centenas, milhares de entrevistas acompanhadas no consulado americano. E eles falaram lá esses 4 passos do gol, que tinha inclusive entre eles as informações sobre ter passado os últimos 10 anos juntando dinheiro e ser
o maior sonho da vida dos pais, poder propiciar aquela viagem para a filha e da menina comemorar seus 15 anos em Orlando. E com esse brilho no rosto, a família bem arrumada, unida na entrevista e com essa entrevista muito bem feita, sim, apesar de muita gente achar que não, eles tiveram seu visto americano aprovado. Foram alguns meses depois, viajaram para Disney, me mandaram fotos de lá e foi muito bacana. E você que está aqui até agora nesse vídeo também pode ter seu visto americano aprovado. Basta seguir as orientações que a gente já compartilhou aqui nesse vídeo ou contar com o nosso suporte profissional para isso. Aqui no link da descrição desse vídeo você encontra nosso telefone, um formulário para falar com os nossos consultores e inclusive o nosso American Pass, que é o meu conteúdo digital que eu ensino sobre como realizar uma entrevista perfeita para aquelas pessoas que já preencheram o DS 160 e estão aguardando a entrevista, ok? Não se esqueça de conferir esses links e se inscrever aqui no canal. Eu te vejo no próximo vídeo.